chefe da diplomacia da Hungria admite ter telefonado ao homólogo russo durante reuniões privadas da União Europeia. Irão lança nova salva de mísseis contra Israel. Ataques surgem depois de Teherão desmentir negociações com os Estados Unidos. Von der Leyen fecha acordo comercial com a Austrália, esperado aumento das exportações europeias em 33% durante a próxima década. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, reconheceu que contacta regularmente o homólogo russo, Sergei Lavrov, durante reuniões da União Europeia sobre assuntos externos. Isto depois de o governo húngaro ter rejeitado anteriormente alegações idênticas. A confissão do chefe da diplomacia húngara ocorreu durante um discurso na noite de segunda-feira. A propósito de reuniões com o exterior, é considerado confidencial. Além disso, os Estados-membros da União Europeia estão vinculados pelo princípio da cooperação leal. Péter Szijjártó negou já ter violado quaisquer protocolos de segurança, insistindo que não se abordam assuntos sigilosos nas reuniões ministeriais em questão. O governante disse também falar com os homólogos da Sérvia, de Israel, dos Estados Unidos e da Turquia, tanto antes como depois dos encontros do bloco sobre assuntos externos. Revelações que surgem num momento de tensões políticas crescentes, numa altura em que falta menos de um mês para as eleições parlamentares na Hungria. A Comissão Europeia instou a Hungria a esclarecer relatos que alegam que o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro partilhava regularmente informações confidenciais das reuniões da União Europeia com o seu homólogo russo. The reports regarding the Hungarian foreign minister allegedly disclosing to his Russian counterpart the closed-door ministerial level discussion in the Council are greatly concerning, and a relationship of trust between member states and between them and the institution is fundamental for the work of the EU, and we expect the Hungarian government to provide clarifications. Noticiado pela primeira vez pelo Washington Post, vários responsáveis de segurança europeus, atuais e antigos, foram citados a afirmar que o ministro húngaro ligava regularmente a Sergei Lavrov durante os intervalos das reuniões do Conselho Europeu para lhe dar relatórios diretos sobre o que foi discutido. Os Estados-membros do bloco estão vinculados pelo princípio da cooperação leal, sendo o conteúdo das reuniões considerado confidencial. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, foi um dos primeiros a condenar as revelações, afirmando que estas não constituíram qualquer surpresa. As notícias surgem no momento em que as tensões políticas aumentam na véspera das eleições parlamentares húngaras. O governo do primeiro-ministro Viktor Orbán é um dos poucos na Europa a manter laços regulares com o Kremlin. O Irão lançou uma nova salva de mísseis contra Israel na madrugada de terça-feira. Aconteceu depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado conta de negociações produtivas com Teherão. O regime dos ayatollahs negou qualquer diálogo direto ou indireto, apesar de o primeiro-ministro do Reino Unido ter confirmado que Londres está a par de conversações entre as partes. As Forças Armadas de Israel emitiram 3 alertas de lançamentos de mísseis pelo Irão, enquanto o Kuwait, o Bahrein e a Arábia Saudita relataram ter interceptado mais ataques. A trégua de 5 dias dada por Trump teve um efeito positivo nos mercados. Notou-se de imediato uma descida nos preços do petróleo e do gás. No fim de semana, o líder da Casa Branca tinha feito um ultimato à República Islâmica. Ou reabria o Estreito de Hormuz em 48 horas, ou as centrais elétricas iranianas seriam destruídas. Segundo Trump, está agora a ser mantido um diálogo com uma figura de destaque não identificada da teocracia do Irão. O jornal israelita Jerusalem Post avançou que se trata de Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano. No entanto, numa publicação nas redes sociais, Ghalibaf negou que estivessem em curso quaisquer negociações. Entretanto, Israel prosseguiu os ataques aéreos ao Líbano na madrugada de terça-feira. As forças israelitas dizem ter visado infraestruturas do Hezbollah. Pelo menos 2 pessoas foram mortas em bairros nos subúrbios a sul de Beirute.
Em Teherão, 3 corpos foram retirados dos escombros de um edifício residencial destruído num bombardeamento israelita, de acordo com o Crescente Vermelho iraniano. A guerra já matou mais de 1.500 pessoas no Irão, mais de 1.000 no Líbano, 15 em Israel e 13 militares norte-americanos. O ex-primeiro-ministro israelita Naftali Bennett criticou duramente os líderes europeus, acusando a União Europeia de agir de forma cobarde em relação ao Irão e afirmando que Israel também está a travar a guerra em nome da Europa. Bennett fez estas declarações numa entrevista ao programa Europe Today da Euronews, alguns dias depois dos líderes da União Europeia terem apelado a uma resolução diplomática da crise. You know, it's a bit cowardly. We are fighting their war. We, in fact, had we not acted, all of Europe would be under a terrible nuclear ballistic missile menace. So we're fighting your war, and we expect not to be, criticized in and on, but we expect your backing. That would be the decent thing to do. But we get it. We have to do the hard job. We're used to it, and we'll do what's right. Bennett insistiu que Israel está a travar a guerra mais justa e afirmou que a campanha militar era necessária para travar a ameaça do Irão, apesar da urgência ser amplamente contestada. Questionado sobre se Israel está a trabalhar de acordo com o calendário do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para a guerra e se aceitaria um acordo, Bennett respondeu que dependeria se isso iria alinhar com o seu objetivo de desmantelar por completo o programa nuclear do Irão. Na segunda-feira, Trump tinha dito que daria ao Irão um prazo de 5 dias para realizar conversações e explorar a possibilidade de um acordo. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis por toda a Ucrânia durante a noite, matando 5 pessoas e ferindo pelo menos outras 27. Com quase 400 drones lançados, este foi o maior ataque da Rússia nas últimas semanas. A ofensiva prosseguiu na manhã de terça-feira, com dezenas de drones a atingirem a capital, Kiev, ao longo do dia. As autoridades afirmaram também que os mísseis e drones russos caíram sobre áreas residenciais, bem como sobre infraestruturas de transportes e energia. Vídeos mostraram prédios com janelas destruídas e fachadas carbonizadas em várias regiões. O exército de Moscou intensificou os esforços para romper as defesas da linha da frente ucraniana, o que poderá marcar o início de uma ofensiva terrestre antecipada na primavera. Desde 17 de março, a Rússia intensificou os seus ataques, tendo enviado equipamento pesado e mais tropas para a linha da frente. O comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas declarou que nos últimos dias as tropas russas tentaram simultaneamente romper as linhas defensivas em várias áreas estratégicas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinou na terça-feira um acordo de livre comércio com a Austrália, num entendimento que reduz drasticamente as tarifas sobre a maioria dos bens e exportações agrícolas do bloco. Segundo a Comissão, o pacto vai permitir à União Europeia poupar 1.000 milhões de euros por ano em direitos aduaneiros, prevendo-se que as exportações aumentem até 33% durante a próxima década. So what I have seen with a growing unpredictability and uncertainty worldwide is that countries are longing for stability and predictability. And this is what the European Union is offering. As tarifas acabarão por ser reduzidas a zero em produtos como o queijo, o vinho, algumas frutas e legumes, o chocolate e os alimentos transformados. O mecanismo de salvaguarda permitirá, no entanto, proteger os setores sensíveis do bloco, caso um aumento repentino das importações australianas prejudique o mercado europeu. Portugal tem vindo a intensificar a venda de drones à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia, de tal modo que a exportação de sistemas não tripulados para Kiev alcançou os 87 milhões de euros em 2025. O maior exportador nacional de drones para a Ucrânia é a Tekever. Embora a empresa já trabalhasse com clientes na área da defesa e da segurança, os seus sistemas autónomos baseados em inteligência artificial nunca tinham sido postos à prova num cenário de conflito antes de 2022. De facto, aqui não há nenhuma dúvida sobre onde é que está o bem e onde é que está o mal, não é? Portanto, eles são um país que foi invadido e nós, se pudermos ajudar, e já é muito claro que este conflito, no centro deste conflito estão este tipo de tecnologias que nós dominamos
e nas quais de facto podemos ajudar. Portanto, é a nossa quase obrigação ajudar. E isto é o aspecto principal, é como é que nós conseguimos contribuir para que aquilo que os ucranianos estão a fazer, que é defender o seu próprio país, mas também muito a defender um conjunto de valores que é muito comum ao conjunto de valores europeu, possam ganhar. Estes pequenos computadores com asas foram concebidos para recolher informações a longas distâncias. Nós fabricamos sistemas que se focam em conseguir gerir e recolher informação com um grande conjunto de sensores, câmaras eletroópticas, câmaras de infravermelhos, câmaras térmicas, radares, leitores de radiofrequência nas mais diversas frequências, portanto, muitos tipos de sistemas. Recolher essa informação, fazer sentido dela, interpretá-la em tempo real, perceber o que é que se está a ver, analisar, diagnosticar, identificar, transmitir essa informação em tempo real. Estes tipos de sistemas são extremamente úteis para fazer operações de longo curso e a cobrir grandes áreas. Nós trabalhamos muito de perto com as forças ucranianas, em grandes distâncias. Nós fazemos missões muitas vezes de 10, 12, 14, 16 horas no ar. Até Kiev não está envolvida em mais nenhum conflito ativo, a não ser na guerra da Ucrânia, mas as capacidades destes drones têm vastas aplicações noutras partes do mundo. Desde a vigilância marítima, em missões contra o narcotráfico, a pesca ilegal, a migração ilegal ou a proteção da vida marinha. Em terra também trabalham em diferentes cenários, como na vigilância de oleodutos em África ou na prevenção e combate a incêndios.